Mais il n'y a pas de racines en lui-même. Il n'y a pas, c'est-à-dire il n'y a pas de base. Quer dizer, não há raiz, não há base. Vous savez, toute parole Sabe, toda palavra a une base. tem uma base. Et la base E a base dépend de celui qui est en train de dire. depende da pessoa que está te dizendo. Alléluia. Si moi, Se eu je suis un fornicateur sou um fornicador et que je vous prêche, e que estou pregando vocês, qu'est-ce que je vous transmets? o que eu estou transmitindo para você? Fornicação. Si je suis un menteur Se eu sou mentiroso et que je vous prêche, e estou pregando você, qu'est-ce que je transmets? o que eu estou transmitindo? Il n'y aura pas de base. Não haverá base. Et la plupart des chrétiens aujourd'hui, E a maioria dos cristãos ils hoje ne sont pas mis à la parole de Dieu. não são bem Il fortalecidos n'y na a palavra pas de de Deus. base, il n'y a pas de racines. Não há base, não há raiz. Il n'y a pas de racines. Não há raiz. Mais soyez comme le baobab. Mas seja como o baobá, Tu vois, un chrétien qui est comme baobab, cristão que é como o baobá, c'est-à-dire le vent peut venir, peut souffler, ça ne va pas tomber. o fôlego pode vir mexer, mas esse árvore não vai cair. Un chrétien qui est comme le palmier, Cristão que é como a palmeira, c'est-à-dire le problème peut venir dans sa vie, pode haver problemas na vida il dele, n'abandonnera jamais Jésus. não abandonará Jesus Cristo. Même dans les difficultés, Mesmo na dificuldade, il sera toujours avec Jésus. estará sempre com Jesus Cristo. Même dans les problèmes, hein, Mesmo nos problemas, il sera toujours avec Jésus. estará sempre com Jesus Cristo. Le vent peut souffler, O vento pode soprar, il sera toujours avec Jésus. ele estará sempre com Jesus Cristo. Le palmier, Mas palmeira, il peut avoir un grand vent. pode haver grandes ventos, Toutes les arbres seront arrachés. todos os árvores vão cair, Mais jamais le palmier. mas nunca a palmeira. Même ouragan peut passer. Mesmo o uragão pode Mais tu passar, vas trouver toujours les palmiers. tornar sempre a palmeira no Le lugar. vent va Ele l'amener vai pegar, me levar ele jusqu'à tomber. até cair. Mais quand le vent va finir là, Mas quando o vento vai passar, il se redresse ele encore. se revolta dele. C'est ça, nous avons besoin des chrétiens. É isso do tipo de cristão que estamos C'est-à-dire precisando. même le problème t'amène en bas, Pode te levar até no chão, mais tu n'abandonnes pas Jésus. mas não abandona Parce Jesus. que tu vas toujours te relever. Ele que vai te Parce que fazer voltar no lugar, porque Jesus Cristo, Jésus est la racine. Jesus que é a raiz, Il te fait tenir. ele te faz você se ficar de pé. Jésus est la racine. Jesus é a Il raiz, te fait tenir. ele te faz colocar de Ce pé. ne sont pas ces gens-là. Não são aqueles Ce ne aí, sont pas les combats. não são os combates, Ce ne sont pas des problèmes. não são os problemas. Pourquoi tu abandonnes la croix? Por que tu abandona a cruz? Pourquoi tu laisses Jésus? Por que tu abandona Jesus Cristo? Or, Jésus, Jesus, por c'est Jesus celui qui Cristo, peut te tenir debout. ele pode te colocar de pé, te Mais quand tu fortalecer. l'abandonnes, Você abandona c'est comme si ele, tu t'as découpé toi-même. você está les se racines. cortando sozinho os raiz. Est-ce qu'on s'en comprend? Será que você está entendendo muito bem? Où est-ce que tu as laissé ta croix? Aonde que tu deixaste a tua cruz? À Panama A Panamá ou bien en Colombie? ou a Colômbia? Ou bien au Brésil? Ou São Brasil? Paulo. São Paulo. Il est l'homme d'un moment et dès que survient les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Vous savez, il y a d'autres personnes, quand il y a la persécution à cause de la parole de Dieu, Sabe, há outras pessoas quando há perseguição contra a palavra de Deus, les gens fuient. há pessoas que fogem. Vous pensez que la vie chrétienne, elle est le lait et le miel? Você pensa que a vida cristã é leite e o mel? Ce n'est pas ça. Não é isso. Il y a des problèmes. Há problemas. Nous là, Nós, on a même la chance. nós temos a sorte, Hein? On a même la chance temos a sorte de dire même, je ne sais pas. de dizer mesmo, eu não sei. Mais ce que je sais, O que eu sei? c'est conduire. Estou a dirigir. On a même cette chance-là. Nós temos aquela sorte. Mais les Pierre, Mas os Pedros, Pierre, Pedro, Paul, Paulo, Jean, João, on les a emprisonnés, ficaram on presos, les a frappés bateram neles à cause de la parole de por Dieu. causa da palavra. Étienne, on Etienne, l'a tué comme ça avec des pierres. mataram ele com as pedras. Il est mort. Ele morreu. Mais aujourd'hui, Mas hoje, quand tu vois des chrétiens, quando está vendo o cristão, il est là. ele está Il aí, sait très bien que ele sabe muito bem. ça là, c'est la vérité. Isso que é verdade. Au lieu d'appuyer cette vérité-là No lugar de apoiar esta et verdade de dire que non, je dois être strict
la vérité. Eles aí vão ficar firmes na verdade. Il dit non, 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 non. Dizem, não. Não. Essas coisas aí. Pierre, Jesus disse a Pedro: Pierre, Pedro, paître mes brebis. toma conta das ovelhas. Et maintenant, si tu mangeais les brebis, É como você que estava comendo as ovelhas. si toi tu couches avec les brebis, Se você dorme com as si ovelhas, toi tu voles les brebis, se você rouba as ovelhas. vous voyez, c'est pourquoi ces pasteurs-là que vous voyez, hein, ils sont déjà partis. Ah, precisa saber esses pastores. Eles Ils savent très bien que nous, já les foram. ciels, nous n'allons pas rentrer. Ele está dizendo que nós, para nós o céu, nós não vamos entrar. Laisse-moi seulement finir. Deixa-me só acabar. Et ils sont en train de raser vraiment comme bulldozer. Eles só estão pisando como bulldozer. Toi aussi, Você também. Dieu te demandera Deus te pedirá. les dons que Dieu a placés en toi, Os dons que Deus colocou em você. la responsabilité que Dieu t'a donnée. A responsabilidade que Deus te Qu'est-ce deu. que tu as fait Você avec? fez com isso. Dieu va te demander. Deus vai te pedir. Ne regarde pas comme si c'était la blague. Hein. Não olha como é brincadeira. Le temps que nous sommes en train de chercher l'éternel, O tempo que a gente está procurando o eterno, toi tu es en train de penser que non, je vais chercher dollar. eu vou procurar dólar. Dollar c'est bon. Dólar é muito bom. Mais Dieu Mas Deus, est plus bon que dollar. Amen. Deus é melhor que o dólar. Alléluia. Deuxième Pierre, Vai segundo Pedro, chapitre 2, capítulo 2, verset 4. versículo 4. Vas-y ma sœur. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme. Écoutez, si les anges que Dieu São os a anjos créés, que Deus criou. si les anges qui étaient tout autour du trône São de os Dieu, anjos que estavam ao redor de Deus. mais Dieu ne les a pas épargnés. Deus não guardou Mais eles. Dieu les a jetés dans l'enfer. Deus lhe precipitou no inferno. Quand dépend maintenant de toi, Quando vai depender de você, dont son fils est venu mort pour toi, o filho dele chegou aqui e morreu para ti, et on t'a prêché e te pregaram, et que tu refuses de changer. e você nega de mudar. Est-ce que tu connais la conséquence? Você conhece as consequências? Tu penses que Dieu va me pardonner? Vai pensar que Deus vai perdoar? Il n'y a plus de condamnation pour tout celui qui est en Christ. Não há condenação por questão de Jesus Cristo. Mais moi je te dis qu'il y a condamnation Eu estou dizendo que a condenação, si tu ne fais pas la volonté de Dieu. se tu não faz a vontade de Deus. Satan a peur seulement de celui qui marche dans Christ. Satanás teme só quem anda com Jesus Cristo. Si les anges, hein, Dieu ne les a n'a pas eu pitié d'eux. Se os anjos, Deus não sentir pena deles, Les chérubins protecteurs avec des épées, os queribões protetores com espadas, avec intelligence com inteligência extraordinaire. extraordinários. Mais Dieu les a jetés dans l'enfer. Mas Deus precipitou eles no inferno. Mais quand dit-on de toi? Agora, quando vai sair de você? Aucun de paix l'église. Não vou na igreja. Je ne partirai pas à l'église. Não vou na igreja. Parce que l'église de pasteur David. É aquela igreja do pastor Davi. Je ne pars pas. Eu não vou. D'ailleurs, il n'est pas même congolais. Até que ele não é congolês. Je ne partirai pas. Eu não vou. Toi, tu blagues. Hein? Você está brincando? Tu blagues. Você está brincando. Attends. Espera. Je te souhaite hein, Eu desejo que tu changes. que você mude. Parce que ce qui est devant toi, là, Porque está à frente de ti c'est terrible. é terrível. Prends ta croix. Pega a tua cruz, Peuple de Dieu. povo de Deus. Prends ta croix. Pega a tua cruz. Si Dieu Se Deus n'a pas épargné les anges, não guardou os anjos, não protegeu os anjos, toi aussi, il ne t'épargnera pas. vocês também ele não vai te proteger. Si tu refuses Se tu está de negando prendre tes responsabilités, tomar a tua responsabilidade, les responsabilités, c'est pour toi. a responsabilidade são para ti. Irmãos, diga glória a Deus. J'aime ce cantique ici hein, Eu amo muito esse cântico qui dit ceci. que está dizendo o seguinte: Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi
Jésus, pour toujours, dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus, pour toujours. Nous avons besoin des chrétiens qui vont dire à Jésus, Jésus, je vais te suivre. Precisamos de cristãos que vão dizer: Jesus Cristo, eu vou te seguir. Nous avons besoin des voyants qui vont dire, Seigneur, même si je suis insulté, mais je vais te suivre. Precisamos dos crentes que vão dizer: Senhor, mesmo se eu estou insultado, mas eu vou te seguir. Même si on m'abandonne, mais je vais te suivre toujours. Mesmo se eles vão me abandonar, eu vou sempre te seguir. Nous avons besoin de gens comme cette femme-là avait dit, Seigneur, si je touche ton habit, je serai sauvé. Precisamos dos cristãos como esta mulher que disse que se eu tocar no teu vestido, eu estarei curado. Pierre, Jesus disse a Pedro: Pierre, Pedro, paître mes brebis. toma conta das ovelhas. Et maintenant, si tu mangeais les brebis, É como você que estava comendo as ovelhas. si toi tu couches avec les brebis, Se você dorme com as si ovelhas, toi tu voles les brebis, se você rouba as ovelhas. vous voyez, c'est pourquoi ces pasteurs-là que vous voyez, ils sont déjà partis. Ah, por isso que talvez esses pastores, eles Ils já savent très bien que nous, já les ciels, foram. nous n'allons pas rentrer. Ele está dizendo que nós, para nós o céu, nós não vamos entrar. Laisse-moi seulement finir. Deixa-me só acabar. Et ils sont en train de raser vraiment comme bulldozer. Eles só estão pisando como bulldozer. Toi aussi, Você também. Dieu te demandera Deus te pedirá. les dons que Dieu a placés en toi, Os dons que Deus colocou em você. la responsabilité que Dieu t'a donnée. A responsabilidade que Deus te Qu'est-ce deu. que tu as fait Você avec? fez com isso. Dieu va te demander. Deus vai te pedir. Ne regarde pas comme si c'était la blague. Hein? Não olha como é brincadeira. Le temps que nous sommes en train de chercher l'éternel, O tempo que a gente está procurando o eterno, toi tu es en train de penser que non, je vais chercher dollar. eu vou procurar dólar. Dollar c'est bon. Dólar é muito bom. Mais Dieu Mas Deus, est plus bon que dollar. Amen. Deus é melhor que o dólar. Alléluia. Deuxième Pierre, Vai segundo Pedro, chapitre 2, capítulo 2, verset 4. versículo 4. Vas-y ma soeur. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme. Écoutez, si les anges que São Dieu os a anjos créés, que Deus criou. si les anges qui étaient tout autour du trône São de os Dieu, anjos que estavam ao redor de Deus. mais Dieu ne les a pas épargnés. Deus não guardou Et eles. Dieu les a jetés dans l'enfer. Deus lhe precipitou no inferno. Quand dépend maintenant de toi, Quando vai depender de você, dont son fils est venu mort pour toi, o filho dele chegou aqui e morreu para ti, et on t'a prêché e te pregaram, et que tu refuses de changer. e você nega de mudar. Est-ce que tu connais la conséquence? Você conhece as consequências? Tu penses que Dieu va me pardonner? Vai pensar que Deus vai perdoar? Il n'y a plus de condamnation pour tout celui qui est en Christ. Não há condenação por questão de Jesus Cristo. Mais moi je te dis qu'il y a condamnation Eu estou dizendo que a condenação, si tu ne fais pas la volonté de Dieu. se tu não faz a vontade de Deus. Satan a peur seulement de celui qui marche dans Christ. Satanás teme só quem anda com Jesus Cristo. Si les anges, Dieu ne les a n'a pas eu pitié d'eux. Se os anjos, Deus não sentiu pena deles, Les chérubins protecteurs avec des épées, os queribões protetores com espadas, avec intelligence com inteligência extraordinaire. extraordinários. Mais Dieu les a jetés dans l'enfer. Mas Deus precipitou eles no inferno. Mais quand dit-on de toi? Agora, quando vai ser de você? Aucun de paix l'église. Não vou na igreja. Je ne partirai pas à l'église. Não vou na igreja. Parce que l'église de pasteur David. É aquela igreja do pastor Davi. Je ne pars pas. Eu não vou. D'ailleurs, il n'est pas même congolais. Até que ele não é congolês. Je ne partirai pas. Eu não vou. Toi, tu blagues. Hein? Você está brincando? Tu blagues. Você está brincando. Attends. Espera. Je te souhaite hein, Eu desejo que tu changes. que você mude. Parce que ce qui est devant toi, là, Porque está à frente de ti c'est terrible. é terrível. Prends ta croix. Pega a tua cruz, Peuple de Dieu. povo de Deus. Prends ta croix. Pega a tua cruz
Si Dieu Se Deus n'a pas épargné les anges, não guardou os anjos, não protegeu os anjos, toi aussi il ne t'épargnera pas. vocês também Ele não vai te proteger. Si tu refuses Se tu está de negando prendre tes responsabilités, tomar a tua responsabilidade, les responsabilités c'est pour toi. a responsabilidade são para ti. Mãos, diga glória a Deus. J'aime ce cantique ici Eu amo muito esse cântico qui dit ceci. que está dizendo o seguinte: Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Dans les bons et mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Nous avons besoin des chrétiens qui vont dire à Jésus, Jésus, je vais te suivre. precisamos de cristãos que vão dizer: Jesus Cristo, eu vou te seguir. Nous avons besoin des voyants qui vont dire, Seigneur, même si je suis insulté, mais je vais te suivre. Precisamos dos crentes que vão dizer: Senhor, mesmo se eu estou insultado, mas eu vou te seguir. Même si on m'abandonne, mais je vais te suivre toujours. Mesmo se eles vão me abandonar, eu vou sempre te seguir. Nous avons besoin de gens comme cette femme-là avait dit, Seigneur, si je touche ton habit, je serai sauvé. Precisamos de cristãos como esta mulher que disse que se eu tocar no teu vestido, eu estarei curado.